Estamos na educação inclusiva aqui no Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Temos hoje a intérprete de Libras, Elaine. E a nossa temática, vamos falar sobre o trabalho pedagógico para o estudante cego. Mas antes, onde você pode encontrar educação inclusiva diariamente na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h. E temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos lá? Vamos falar sobre essa temática que também é muito interessante. Vamos falar um pouquinho dessa configuração da visão e a falta dela. A criança que enxerga estabelece uma comunicação visual com o mundo exterior desde os primeiros meses de vida, porque é estimulada a olhar para tudo o que está à sua volta, sendo possível acompanhar o movimento das pessoas e dos objetos sem sair do lugar. É exatamente essa palavra estimulada, mesmo a criança não tendo conceito ainda das coisas, dos objetos, mas ela já está sendo contemplada e sendo estimulada sem sair do seu lugar. Então, esse olhar alcança, mas alcança o quê? A cor da camisa, a cor da blusa que a mamãe está usando, a cor dos brinquedos, da mamadeira que ela está usando. Então, tudo isso é contemplado e sem ela sair do lugar. Também tamanho. O tamanho dos objetos. Então, ela recebe uma boneca, ela recebe um carrinho, ela recebe um brinquedo. A própria mamadeira que ela faz uso, que tem de diversos tamanhos, um que é para o uso da água, a outra do chazinho, ela não sabe conceitos, mas ela já está tendo, oportunidade de conviver com esse conceito de tamanho, sem entender o conceito, mas no uso diário, ela já está sendo estimulada. Como também a distância de quem está muito perto dela, de quem está mais distante. Então, se ela está no braço de um adulto, andando na rua, ela percebe o que está mais próximo, o que está distante. Então, o olhar, essa visão, está sendo contemplada de uma maneira muito natural. Esse estímulo vai acontecendo. Também as formas, diferentes formas, tanto de objeto como de brinquedos, ela vai tendo a oportunidade e até em assistir algum desenho. Então, essa visão está sempre sendo estimulada de maneira muito natural. E a posição das pessoas. Um momento está em pé, outro está sentada, outro está fazendo algum movimento e isso ela está observando sempre, diariamente. Acordou, já está sendo estimulada. O próprio movimento das pessoas dentro de casa, as pessoas na rua, as pessoas na TV. Então, uma dança, vai tudo contemplando o movimento e ela vai conseguindo ter essa aprendizagem através do olhar, mas sem nenhum conceito definido. Mas e quando falta a visão? Não é que vamos falar um pouquinho agora, entrar na nossa temática, e quando falta a visão? E quando esse bebê ele nasce sem a visão? Ou quando a visão perde no decorrer da caminhada? A falta da visão pode ocorrer desde o nascimento, que é a cegueira congênita, e também, ou posteriormente, que é a cegueira adventícia, usualmente conhecida como adquirida, em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Ou seja, mas o que é orgânica? Então, é quando já nasce, que fez parte do seu organismo, já nasceu sem a visão. E quando é acidente, que é adquirida. Ela tinha visão e depois, com o passar do tempo, ou por causa de alguma síndrome, de alguma doença, ou de algum acidente, veio perder a visão. Então, aí temos a baixa visão e a cegueira.
que fazer diante dessas duas deficiências que precisa. O estudante, ele existe, o estudante, ele chega, e se ele chega com baixa visão, ele precisa ser contemplado, e se ele chega com cegueira, ele também precisa ser contemplado, precisa ser feito um trabalho, e percebemos que a deficiência não pode ser uma barreira. Ninguém pode acreditar que esse estudante ele não é capaz porque não tem a visão, porque existem os outros sentidos que contemplem e que ele vai conseguir desenvolver todas as atividades utilizando os recursos apropriados. E o que é a baixa visão? Às vezes entendemos que a baixa visão é quando o estudante pega o caderno, pega o livro e traz muito próximo aos olhos. Será que baixa visão fica só por aí? Vamos entender um pouquinho sobre o que é baixa visão? Então, baixa visão, também denominada visão subnormal, é uma perda de visão. Também pode ser descrita como qualquer grau de enfraquecimento visual que cause incapacidade e diminua o desempenho visual. Então, aí está caracterizada a baixa visão. Então, tem alguns professores, alguns pais, familiares, que pensam que baixa visão é entender que chega esse estudante com baixa visão, então eu vou ampliar uma atividade, então eu já estou fazendo uma adaptação e uma adequação apropriada para esse estudante. Mas a baixa visão nem sempre é necessário você ampliar uma atividade, porque precisa se fazer avaliações e passar pelo médico e entender o que é que está sendo, que trabalho, que estratégia você vai oferecer para esse estudante. E se a baixa visão dele for de você diminuir a fonte, porque tem alguns estudantes que apresentam, se você aumentar, e se ele só consegue olhar para perto, quando ele fizer isso, em vez de ele estar contemplando, por exemplo, a palavra escola, aquilo vai estar tão ampliado que ele não vai conseguir visualizar a palavra escola. Vai se confundir, porque não é essa especificidade, não é esse foco da baixa visão dele. Então, assim, precisa se passar pelo especialista, mas você pode dizer, mas se não tem esse laudo, se não tem esse olhar do especialista, os pais não levaram ele até o médico apropriado, o oftalmologista, enfim. O que é que devemos fazer? Observar e começar a experimentar. Ele perto do quadro está melhor, essa letra maior, ele está dando conta, e essa menor. Então, assim, utilizamos da sensibilidade e de vários experimentos para poder essa criança ela ser contemplada. E os tipos mais comuns de baixa visão são, vamos observar alguns? Perda de visão central, não ser capaz de ver as coisas no centro da sua visão. Esse é um tipo de baixa visão. Vamos observar outro. Perda de visão periférica, que não ser capaz de ver as coisas com o canto dos olhos. Cegueira noturna, não ser capaz de ver com pouca luz, que fica aquela visão embaçada ou curva. E o que é cegueira? Falamos um pouquinho de baixa visão e agora vamos entender um pouquinho sobre cegueira. O termo cegueira é usado para identificar as condições de pessoas que apresentam total incapacidade de enxergar. Alguns tipos de cegueira. Vamos observar aqui. Cegueira parcial ou cegueira legal? Quando a pessoa só consegue enxergar alguns vultos ou percebe projeções luminosas. Quando falamos de projeções luminosas, estamos falando daquela pessoa que tem cegueira, mas que ela consegue identificar se tem uma janela aberta, se tem uma porta aberta. Então, ela consegue alguns pontos de luz, entende? E cegueira total, que é a visão nula.
que não consegue ter aquela projeção luminosa. E qual a diferença da baixa visão e da cegueira? Baixa visão é uma condição intermediária entre a cegueira e a possibilidade de enxergar completamente. Então, ela nem consegue enxergar completamente e nem ela está cega. Ela está no intermediário, no meio entre um e outro. Entende? É a baixa visão. E cegueira é um comprometimento que vai desde a total ausência de resíduo visual, a percepção de vultos e luminosidade. Então, a pessoa que é cega, ela só tem essa concepção dessa projeção luminosa, algum vulto, ou então ela não consegue ver absolutamente nada. No nosso próximo momento, vamos falar um pouquinho sobre a estimulação. Como é que podemos estimular esse estudante? Não é isso? Então, eu te aguardo no próximo momento, mas eu quero voltar aqui para falar um pouquinho sobre essa perda de visão central, que é aquela visão que você está focado aqui no centro, então você não consegue. Tem alguns estudantes que começam a apertar o olho e não consegue enxergar. Então, essa central. A periférica é aquela que não consegue ver o que está dos lados, entende? Então, às vezes ele não tem a visão no olho esquerdo, por exemplo. Então, tudo que está do lado esquerdo, ele não vai ter visão, ele não vai conseguir enxergar. E com dificuldade com o olho direito. Então, tudo isso o professor precisa perceber para poder ter um trabalho mais específico, mais direcionado. E a cegueira noturna, como já está aqui mais claro, que é não ser capaz de ver com pouca luz. Entende? Então, eu aguardo vocês no próximo momento para a gente falar um pouquinho sobre a estimulação com esse estudante, como podemos estimular, como podemos facilitar, como podemos contemplar para poder esse aluno ser incluído, esse aluno ser percebido, esse aluno ser respeitado e continuar a sua vida de maneira igualitária, igual a todos os estudantes. Obrigada e eu te aguardo no nosso próximo momento.